Estamos dando início a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui da TV Comunitária, canal 6 da NET. Você vai nos acompanhar aqui pela TV Comunitária, no canal 6 da NET, e pode também acompanhar a programação da TV Comunitária pela internet, no www.tvcerrio.org.br. Eu estou aqui com o professor José Carlos de Assis, economista, e que acaba de lançar um site, frentepelasoberania.com.br, que ele vai, durante aqui o nosso bate-papo, ele vai falar. E estamos aqui também com o Francisco Soriano, que é presidente aqui da TV Comunitária e atua no movimento político há muito tempo. Inclusive foi, até recentemente, diretor do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Rio. Eu queria que a gente trocasse uma ideia aqui, amigos, sobre a questão da situação econômica e política. Começando pela economia. Professor José Carlos de Assis, então a economia está crescendo? Olha, o governo diz que está crescendo, mas é falso. Nós continuamos em recessão. Nós tivemos uma depressão econômica nos anos de 2015 e 2016. Bailamos no fundo do poço durante todo o ano de 2017. E aparentemente vai ter um crescimento de um pouco inferior a 1% em 2017. Isso não pode ser considerado retomada de crescimento. Quer dizer, isso é uma oscilação no fundo do poço. Nós tivemos uma depressão de 7,4% em 2 anos. Como é que pode se falar em recuperação da economia com um índice de menos de 1%, se você teve essa contração terrível nos anos de 2015 e 2016? Isso é só para enrolar o Congresso Nacional naquilo que ainda tem que ser enrolado, porque o Congresso está mais ou menos comprado. Então não tem muito problema. Agora, tem pessoas no Congresso que são de boa fé e que acham que esse governo está realmente fazendo alguma coisa. Não está fazendo nada, quer dizer. É impossível recuperar essa economia sem investimento público, sem investimento privado, sem aumento do consumo, e nada disso está acontecendo. Essa é uma ilusão achar que a economia está se recuperando. Ela pode até oscilar um pouquinho, mas recuperar de forma sustentável não acontece. Soriano, você que conhece bem a vida dos trabalhadores, porque dirigiu sindicatos e tal, você acha que os trabalhadores estão sentindo essa política que o governo está dizendo de recuperação ou não, como disse o professor José Carlos de Assis? Eu quero, em primeiro lugar, saudar aí a presença do José Carlos de Assis aqui. É uma honra muito grande estar com ele aqui e debater esse tema. Eu acho, José Carlos de Assis, que com relação à recuperação da economia não está se dando. Mas eles jogaram a economia, isso foi conspiração, foi de forma orquestrada contra o Brasil, sofreu um ataque especulativo na economia, nas finanças, para botar o governo de joelhos depois de derrubá-lo. Né? Então, nós estávamos como aquele gorducho que tinha um crescimento respeitável, considerável, econômico, e, em certo momento, começamos a emagrecer profundamente como quem está condenado à morte. Então, quando você recebe um pouco de soro, que nem foi transfusão de sangue na economia, que você então injeta os fundos de garantia aí, libera tudo, libera PIS, PASEP, tudo que for... Né? Isso efetivamente trouxe levantou-se o cadáver. Mas está muito longe de ser recuperação da economia. E para os trabalhadores, principalmente depois da Lava Jato, se você pega o nosso PIB antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, você vê que aquilo dali afundou-se o transatlântico, né? Então, principalmente as camadas mais pobres, quantos eram classe média, voltaram a ser miseráveis, que tinham saído da miséria, quantos eram pobres que também perderam mais ainda a qualidade de vida e mesmo dignificação com relação ao seu trabalho, que é a coisa mais importante do trabalhador. Então, você, inclusive, de certa feita, num programa, a gente falava disso, o quanto que estava sendo nefasto, destruidor a Lava Jato em termos de parar a economia. Ou seja, a meu ver, foi um golpe midiático
e somado com o judiciário, para a gente passar por uma... pior do que depressão, nós tivemos aí quase que uma situação de guerra mesmo, que nós vivemos. Então, os trabalhadores estão sofrendo muito. No sindicato, as demandas, principalmente o pessoal terceirizado, é uma catástrofe, uma massacre. Então, mas antes que o professor entre nesse ritmo aqui do Soriano e entre já na política, vamos ficar um pouco ainda aqui na economia. Então, o Soriano aqui está fazendo um certo contraponto aí, professor. Não sei se ele está querendo te provocar, certo? Dizendo que depois que você derrubou o crescimento econômico e fez a recessão, etc., qualquer parada de continuar derrubado é alguma coisa que o governo está querendo capitalizar. Mas isso é conversa fiada mesmo ou a economia tem questões sustentáveis que pode dar algum fôlego e tal para frente? Talvez o Soriano faça uma tentativa de salvar alguma coisa dessa política que está aí, mas na verdade não há possibilidade. Quer dizer, mesmo essas coisas que o governo explorou muito na mídia, né? Liberação do FGTS, liberação do PIS/PASEP, porra, isso é 20 bilhões de reais, 30 bilhões de reais. A economia brasileira são 6 trilhões. Qual é o significado disso? Nenhum. O fato que você não caiu mais ainda, quer dizer, dos 7,4% de queda acumulada em 2015 e 2016, porque você já tinha caído demais. Né? E aí entrou uma outra consideração nisso, que é a questão da inflação. Né? Por que a inflação caiu? A inflação caiu justamente porque a economia foi derrubada. A demanda caiu, quer dizer, a procura caiu, né? O consumo caiu. Com tudo isso caindo, é claro que a inflação vai cair. Porque ela ia se segurar onde? Essa inflação. Né? Então, ficou nisso. Agora, tem uma outra coisa que eu acho extremamente importante, né, que as pessoas entendam amplamente, que é o seguinte. Este governo, ao contrário do que se possa imaginar, não tem nenhum objetivo de recuperar a economia. O objetivo desse governo é reduzir o espaço do setor público na economia e ampliar o espaço do setor privado. E, ao mesmo tempo, reduzir o custo do trabalho. Tudo o que ele fez até hoje foi com esse objetivo. Não tem nenhum objetivo de retomar a economia. Isso é a gente que fica com essa ilusão. Como todos nós somos de boa fé, achamos que eles também são de boa fé. Que tem alguma coisa de boa fé. Que tem alguma coisa. Agora, se você pegar medida por medida, você vai ver, quer dizer, por que vai se fazer um projeto de lei ou uma emenda constitucional congelando o orçamento público por 20 anos? Isso é uma loucura. Nunca se fez isso no mundo em lugar algum. Né? E é uma coisa tão mal compreendida pela população que ninguém nem mais fala nisso. Alguém está falando nisso? No entanto, isso amarra a economia brasileira, de uma forma definitiva, se for cumprido. É claro que não vai ser cumprido porque esse grupo vai ser derrubado. Em algum momento vai ser derrubado. Ou acham que vão dominar a política brasileira durante 20 anos só porque tem auxílio de Wall Street, só porque tem auxílio da banca internacional e da banca interna? Não vão, não existe isso. Você não há nenhuma possibilidade de você ter 20 anos seguidos de uma política nefasta como essa que está aí. Agora, Soriano, um dos aspectos dessa questão que o professor está falando e da análise econômica é uma tentativa de jogar no setor público, né, em particular nos servidores públicos, todos os males de que para resolver nós vamos congelar todos, servidor é tudo privilegiado, etc. Tal, quando a gente sabe que em vários outros países, como a França, por exemplo, eles têm a despesa pública é muito maior, certo, do que no Brasil, inclusive, com relação ao PIB, etc. Como é que você acha que os servidores públicos estão situados nessa situação econômica? Olha, a pior situação é dos servidores públicos, porque eles são, como diz o Brizola, tidos como os vilões, né, de tudo que tem hoje a culpa é deles, né?
porque não produzem, porque a máquina não anda, não estão... Que a máquina é grande, né? Que tem que a máquina é grande, que a né? máquina é grande. Mas eu preciso voltar ao tema do crescimento econômico, não está vendo, professor. O que eu me refiro é o seguinte, nós tínhamos uma constante de máquina, nós temos hoje uma capacidade ociosa, as fábricas fechadas, não estamos tendo novos investimentos. É verdade. Apenas eu coloquei que basta você recolocar um pouco de ativo circulante. Se agora nós tomássemos o poder, Lula agora, ele vai irradiar mais otimismo, mais segurança. Ele é um homem que fala com todas as chamadas agentes econômicos, né? Desde o empresário, os trabalhadores. Tem uma comunicação que Temer não tem nenhuma. Então, isso não vai significar também com Lula crescimento econômico, mas apenas uma retomada das fábricas que estão fechadas, daquelas construções que foram interrompidas, como o nosso submarino atômico, nossos estaleiros. Então, é isso que eles fizeram uma tentativa e fracassaram. Então, em nenhum momento eu estou aqui para dizer que houve alguma coisa de positivo no temerário. Eu fiz uma provocação. Claro, isso aí é uma provocação. Tem outra coisa que você falou que eu acho que é importante, e quero retomar rapidamente, que é a questão da Lava Jato. A Lava Jato derrubou mais do que estava derrubada a economia brasileira. Esse problema não foi problema de governo, não foi o governo, não foi o executivo, né, nem o Congresso. Aliás, o Executivo e o Congresso ficaram com medo da Lava Jato, porque ela fez coisas positivas, inclusive, no combate à corrupção. Mas ela, claramente, está num conluio com o sistema jurídico americano para derrubar as empresas brasileiras de construção. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quer dizer, há décadas que se tentava abrir o mercado de construção civil no Brasil para as empresas estrangeiras. Há décadas. Então, a Lava Jato possibilitou isso, quer dizer, quebrou todas as grandes empresas brasileiras, quer dizer, ou então fraturou gravemente e conseguiu isso numa tacada, né, pela coisa da Lava Jato. Os promotores são muito ingênuos nesse tacanhos, tacanhos, né? Então, agora, o que poderia ter sido feito? É simples, é fazer como os Estados Unidos fazem. Uma empresa entra em dificuldade, uma empresa sofre um processo de corrupção, a diretoria é afastada, o conselho é afastado, e você muda o conselho. E você dá uma multazinha lá, e a empresa continua a funcionar. Ou o Estado assume, como nos Estados Unidos aconteceu isso durante um período. Com General Motors. Exatamente. Então, você teve o seguinte, mas pior do que isso é o seguinte, Bank of America e Citigroup fizeram uma gigantesca fraude no mercado imobiliário americano. O promotor público de Nova York abriu um processo. Discutiram. Né? O governo americano, o Geithner, que era o secretário de Fazenda, secretário de Tesouro lá, entrou na parada e disse assim, vocês querem quebrar Nova York? Daí resultou o seguinte, uma multa de 20 bilhões de dólares para cada um continuar, inclusive com a direção. Pois é. Tá certo? Agora nós não. Nós pegamos uma construtora, a maior construtora mundial, Odebrecht, e derrubamos a Odebrecht. Por quê? Por causa de corrupção. Mas por que não pegar os donos da Odebrecht? Por que não pegar os diretores da Odebrecht? Por que pegar a empresa? A empresa não é o dono, a empresa são os empregados, a empresa é a tecnologia que está ali acumulada. É o crescimento do país. E são as relações, né? As múltiplas relações que uma empresa daquele tamanho faz no país. Ah, foi corrupta. Então, condenam os corruptos. Empresa, pessoa jurídica não faz corrupção. Quem faz corrupção é pessoa física. Então, pega a pessoa física. Não, inclusive, vocês citados aí entraram só na política e tal, certo? Se for nesse caso aí, nesse caso da Lava Jato, não enfrentou corrupção nenhuma, porque eles fizeram, até agora, pouco atrás, eles faziam propaganda que tinham arrecadado 1 bilhão ou 2 bilhões de reais e tal, etc. Certo?
E, pô, agora a Petrobras perdeu 10, certo? Com os Estados Unidos. Tipo, 12 então, milhões, então isso é uma coisa absolutamente maluca de todos os ângulos. É uma violação direta da soberania brasileira. Isso, Mas além isso de vem- ser uma violência do ponto de vista econômico, do ponto de vista de qualquer bom senso, certo? Por quê? Porque os caras querem fazer o quê? Um tipo de aula, né? Um tipo de catequese, ou, Experimento. para as pessoas verem que não pode ter corrupção, etc. Tal, entendeu? E aí detona a maior empresa do país. Oh, Você que parece que é um pouco ligado à Petrobras, o que você tem a dizer sobre isso? Moisés, o que foi o plano Collor? Ele tira a economia de todo mundo, as reservas, a poupança, os investimentos, todo mundo que tinha aplicações. E logo a seguir, o que ele anuncia? As privatizações. Os brasileiros não podiam comprar porque estavam com todos, por 2 anos, ali congelado. Quem é que poderia comprar? Os estrangeiros. Então, a gente vê claramente que a Lava Jato esconde atrás disso. Você falou das empresas que foram impedidas de funcionar porque o seu diretor estava comprometido com corrupção. E aí essas empresas não puderam mais ter licitação, participar de licitação. Quem é que poderia? Quem é que entraria aqui? Então eles preferiram, em vez de eu bombardear como nós fizemos no Iraque, e botamos nossas empresas lá, a gente tem aqui já uns homens que nós estamos treinando, uns juízes, que a CIA está trabalhando muito bem. Então lá vem, olha, tem um Moro lá que não tem nem prova da OAB, que a gente fez dele juiz e ele vai nos ajudar nisso aí. Dá todo o Qual é o juiz que teria força para prender os maiores empresários brasileiros que praticamente nunca tiveram numa prisão? Foi inovação que eles fizeram. A guerra agora foi essa. Né? E não é só as empresas de engenharia. Eles então tinham um outro objetivo. Nós queremos o petróleo do pré-sal. Tanto assim que, derrubada Dilma, né, o golpe, a primeira coisa foi: nós vamos mudar a legislação do petróleo e vender o nosso ouro negro. Agora eu queria então voltar, antes da gente prosseguir na questão política. Eu queria voltar, professor. A tese é o seguinte: a crise você falou em quase 8%, né, de queda e tal, etc. Mas os bancos continuam ganhando. não, esses são... Então você acha que o governo, o que representa mesmo, além desse objetivo de reduzir o setor público, abrir espaço para o setor privado, certo? Na prática, toda essa política, todas essas propostas e tal, apenas garante a manutenção do lucro dos bancos, do rentismo, que não produz nada? Olha, ontem eu estava escrevendo um artigo que saiu aí na frente da soberania.com.br, que tratava exatamente dessa questão dos bancos do sistema financeiro. Porque as pessoas reclamam do sistema bancário e acham que a questão do sistema bancário é a taxa de juros, mas não conseguem explicar o que está por trás de uma taxa de juros elevada. A taxa de juros é elevada porque você deu aula de moeda e bancos. A taxa de juros é elevada porque você tem uma oferta diminuída de dinheiro. O Banco Central, né, propositadamente, reduz a disponibilidade de dinheiro na economia. Quando ele faz isso, a taxa de juros sobe. Então, se algum dia, algum presidente, e eu espero que seja o próximo, resolver enfrentar essa questão do sistema bancário, tem que atacar exatamente aí. Por quê? Se você contrai a quantidade de dinheiro na economia, você dificulta a circulação de bens e serviços. Né? Você reduz a capacidade de crescimento da economia. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns economistas Estagnação. aí. Já ouviu falar de alguns economistas aí, conservadores, neoliberais? O Brasil não tem capacidade de crescer a mais de 3%. O que está por detrás desses 3%, 4%? Eu lembro até do Malan falando isso lá atrás. O que está por detrás do 3%, 4%? É exatamente isso. É que eles querem fazer uma contração na moeda, né, supostamente para combater a inflação, e com isso você aumenta a taxa de juros. Né? Numa situação como hoje, em que a inflação caiu, e caiu por outras razões,
e não por causa da moeda, né, você teria uma grande possibilidade de você ampliar a disponibilidade de dinheiro na economia. E a economia retomar. Mas eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso por quê? Porque o objetivo deles não é retomar o crescimento. O objetivo deles é contrair a economia para facilitar a venda de ativos. Então, é como se fosse o cavalo de pau, não é isso? Isso. Eles querem inverter a situação que o Brasil cresceu e num período longo, certo? Mais do que vários outros países, certo? O Brasil quase foi a quinta economia, né? No final, parece que do governo do Lula, certo? O Lula chegou até a anunciar que vamos entrar a ser a quinta economia no mundo, acho que à frente da Itália, se não me falha a memória. E eles precisam dar um cavalo de pau, que é exatamente inverter tudo. Fazer com que o setor público murche, Isso. certo? E fazer com que o setor privado... Então, toda a resistência criada na economia desde Getúlio Vargas e tal, é isso que, no fundo, eles estão querendo fazer uma coisa excepcional, né? Que é uma mudança. E é isso que esses promotores lá da Lava Jato não entendem e não sabem. Que na hora que você faz uma política deliberada de contrair o setor público, você está criando um carnaval de corrupção a favor do setor privado. E essa lógica então vai ter de muito mais corrupção do que agora. Claro. E essa lógica que no setor privado não tem corrupção, você defende essa tese, senhor? Você acha que no setor privado... Você já disse aqui na TV que o capitalismo... a corrupção é inerente, você fala aí sobre isso. É inata. A frase, na verdade, é da professora Zuleide. Não existe capitalismo. É como se a mulher não produzisse leite. Né? Como é que é inato. Então, o capitalismo, a essência do capitalismo é corrupção, é exploração do homem pelo homem. É roubar, como disse o Marx, a mais-valia, né? No sentido rasgado com que ele falava. Né? Assim que você tem acumulação de capital, ou imediato ou lá de trás, que vem do seu bisavô, avô. Então, se você não roubou, teria sido seu pai, seu avô que trouxe isso tudo aí. Mas, de verdade, o que eu quero assinalar aqui é o seguinte: quando você deixa por planejamento econômico que tem que existir um exército no mínimo de 3% de desempregados, você está sendo um assassino econômico. Como é que você... Eu me neguei sempre a ser um macroeconomista, porque você já pensou você ter que planejar, Zé Carlos de Assis, mas nós vamos... Como é que a gente calcula o emprego ficcional? Que isso está... Então, nós somos perjuros. Nós, quando fizemos aquele juramento de prestar a nossa ciência para o bem da humanidade, nós estamos mentindo, nós estamos sendo, na verdade, escribas, não, fariseus, no sentido amplo da palavra. Então, todo o planejamento da economia está lá. Tem que ter um exército de desempregados, porque se você não quiser trabalhar, tem 3 milhões aí, agora são 12. Mas o Zé Carlos falou que eles querem reduzir o custo do trabalho, exatamente para... Exatamente. Certo. Isso, ou seja, trazer para cá o que se é praticado nos Estados Unidos. Onde não tem praticamente férias, você tem que combinar com o patrão um ano antes, que você vai ter alguns dias que você vai pedir a ele para se ausentar do trabalho. Né? 13º, então... Não, você quer ver uma coisa interessante? Esse foi o terceiro... Professor, mas eu queria que você falasse agora sobre uma coisa que eles falam muito na televisão quando... porque eles se você pega lá os canais principais de notícia, vinculado à Rede Globo, etc., os comentaristas, que trabalham com discurso para o gerente, para o pessoal de economia, para quem assiste e tal, eles dizem o seguinte, coisa que o professor já criticou, que é o seguinte: o Estado é igual a uma família. Não é isso, professor? Só pode gastar o que arrecada. Como é que é? Isso é a maior falácia, não é não? Isso é uma tremenda falácia e é exatamente o oposto do que você deve encontrar. Porque tudo depende do ciclo econômico. As pessoas têm que perceber o seguinte: não existe uma política permanente. Né? Senão não sairia da crise de 28, 29. Não? 29. A economia vai aos ciclos, né? Ciclos. Ela sobe, desce, sobe, desce. Isso é da natureza do capitalismo. Não adianta segurar, né? Isso foi descoberto por Marx, né? Os ciclos, os grandes ciclos. Outros autores depois também refinaram o pensamento de Marx a esse respeito. Sobretudo Minsky,
ciclos financeiros nos Estados Unidos. Bom, e o próprio Schumpeter. O que o Keynes fez? Ele recomendou uma política de regularização do ciclo. Em vez de deixar flutuar para cima e para baixo, para cima e para baixo, você faz uma política que tem um efeito na média. Essa é que é a política keynesiana, se você quiser fazer. Reduzir um pouco, fazer reduzir. Um gráfico mais... Você reduz o crescimento acelerado e também diminui a queda acelerada. Então, você fica ali pelo meio do caminho. Então, o funcionamento do capitalismo é assim. Né? Então, nessa situação, quer dizer, quando você está no pico do ciclo, você tem que reduzir o gasto público, criar você tem que estabilizar o déficit, ou reduzir o déficit ou acabar com o déficit. Agora, quando você está na depressão, a única forma de você sair da depressão é pelo déficit público. Você tem que aumentar o déficit público. Portanto, o Estado tem que gastar mais do que arrecada. Ele gasta mais do que arrecada e, como consequência, a receita pública aumenta e, ao aumentar a receita pública, você acaba com o déficit. Essa que é a lógica do sistema keynesiano. Então, quando o sujeito diz o Estado não pode gastar mais do que arrecada, é uma besteira neoliberal, uma coisa conservadora, que no fundo, é uma tentativa de você tirar as chances do pobre se beneficiar dos gastos públicos. Porque o gasto público o gasto público em geral não é a favor do rico, a não ser o gasto de infraestrutura, esse é a favor de todo mundo. Mas o gasto público é em quê? É educação, é saúde, é segurança, é o que for, quer dizer. Então, isso aí é em favor do pobre. Então, mas eles são contra. O que eles querem, um gasto, reduzir o déficit público para gerar recursos, né, a fim, é o chamado superávit primário que eles chamam. Para que o superávit primário? Para pagar juros. Para pagar os bancos. Inclusive, isso é uma falácia, essa coisa que o professor falou, que já desmascarou, e essa ideia também que a família só gasta o que recebe. Se fosse assim, a família não tinha televisão, não a tinha família geladeira. Não tinha escola, a família não comprava uma casa, a família não comprava um terreno, não fazia reforma, certo? Não haveria crediário, não haveria Casa Bahia. Então isso é uma conversa fiada. Agora, eu quero que você nos aguarde aí, que nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar aqui com esses dois camaradas, o Zé Carlos de Assis e o Soriano, para a gente falar mais um pouco ainda de corrupção e Lava Jato. Vamos falar também sobre o julgamento do Lula e vamos falar das eleições de 2018. Nos aguarde, voltamos já. Voltamos com o debate do programa Núcleo de Política e Cidadania, hoje debatendo a questão da conjuntura política e econômica com o professor José Carlos de Assis, economista, também jornalista, e o nosso presidente aqui da TV Comunitária, Francisco Soriano. Agora eu queria que a gente falasse, já que vocês invadiram ali o assunto econômico com a Lava Jato e tal, eu queria falar sobre... porque ninguém é a favor da corrupção. Isso é uma tese que todo mundo é contra a corrupção. A utilização do dinheiro público tem que ser para o bem da população, do conjunto dos participantes da sociedade e tal. Agora, esse enfrentamento seletivo, hein, Soriano? Porque, veja, o cara que passa do teto,
o salário dos funcionários tem um teto, né? Que é o salário do presidente da República. O cara que passa do teto, como o Moro, como vários desembargadores, como vários deputados e tal, isso também não pode ser considerado um abuso e, portanto, corrupção também? Pois é, Moisés, eles têm também um artifício para driblar isso daí, que é a verba de gabinete. Por exemplo, me parece que os senhores parlamentares não precisam nem prestar conta daquilo que eles têm. Aliás, diretores também de estatais, eles têm também a verba de gabinete, tinham. Mas eles ganham, em termos salariais, mesmo depois que o Collor de Mello quebrou esse valor máximo que eles podiam receber, que seria do chefe, do ministro de Estado, eles, através de uma modificação da legislação, o presidente da Petrobras e toda a diretoria, isso eu vivi na época, e tem uma crítica também a fazer com relação aos nossos governos populares, porque nós denunciamos que aquilo era uma imoralidade, a diretoria teve um aumento de 100%, e nós, trabalhadores, os restantes da categoria petroleira, teve ali os 8%, 7%. E foi Rastu, que era banqueiro, que soprou isso para Fernando Henrique Cardoso. Então, mas eles tinham também a verba de gabinete. Então, qualquer diretor de estatal, qualquer deputado, qualquer juiz, tem o auxílio paletó, ele tem o auxílio moradia, ele tem educação para os filhos, né? E nós também somos brasileiros, nós também temos famílias, né? Então, isso também, depois que a gente tocar no item inflação, a gente vai ter que levar em conta a inflação de quem? A inflação de quem está desempregado é uma. Se inflação significa, já estou entrando no tema, custo de vida, quanto é o custo de vida? Qual é a taxa de inflação dele se ele está desempregado e não tem nenhum, mais do que, né, do que... Então, professor José Carlos de Assis, o Brasil é um dos países mais desiguais. Agora, o último levantamento do IBGE, todos nós vimos, e o professor em particular, certo? Continua uma diferenciação enorme entre os que ganham mais e os que são a base do conjunto da sociedade. Em geral, quando se fala em corrupção e tal, se bate naquele que é o mais... que é o deputado. Tudo deputado não presta e tal, etc. Mas desembargadores, juízes, que recebem auxílio moradia, promotores, auxílio, sei lá, para ficar parado, auxílio para respirar, etc. Também tudo isso é uma coisa que faltou oxigenação da participação da sociedade, não, professor? Eu acho que esse problema é muito complexo, tá certo? Quer dizer, para a opinião pública é uma coisa direta, linear, tá certo? Ganhou mais do que o presidente, então é um absurdo. Agora, se você considera que parte do setor público é empresarial, Petrobras, por exemplo, e se está competindo no mercado, você vai ter problema se você, com trabalhadores especializados, se você ficar muito reprimido na questão salarial. Né? E não é só Petrobras, é Eletrobras. A Petrobras, até que quando era monopolista, não tinha tanto esse problema, porque não estava competindo com ninguém. Então o cara podia ganhar lá, segundo a estrutura de pessoal da empresa. Quando se tornou, passou a competir no mercado, você tem problemas. Agora, é claro que no judiciário está concentrado o privilégio. Isso que é importante denunciar isso. Esse não tem questão de competição. Ele faz um concurso, né? As condições do concurso são dadas, as condições do trabalho são dadas. E o cara não é demitido até o final da vida. Exatamente. Então, esse é realmente um privilegiado. Né? É um absurdo. E o Ministério Público também, professor. E aí inventam, também, claro, né? Faz parte. Né? Inventam esses penduricalhos, né? Verba de gabinete. Verba de gabinete, verba de terno, verba de gravata, verba de não sei o quê. Verba de celular. Eu preciso ter um WhatsApp, pô. Então me dá um celular aí novo. Comprar um iPhone aí para dar para os caras, pô. Vê se pode. Então, Bolsonaro diz que tem 13. Isso aí é um negócio que... Nós temos quanto tempo? Eu estou
Tem tempo. Coçando para entrar num outro assunto aqui. Qual é o assunto? Vai lá, entra Outro aí para ver se eu vou seguinte. cancelar esse assunto. Outro assunto, eu vou dizer uma palavra que você não gosta muito pelas nossas conversas anteriores, que é o seguinte. Eu vejo que as instituições brasileiras derreteram. O que significa? Viraram pó, viraram água. Era uma Igual geleira sorvete. que virou. Exatamente, igual sorvete. Por quê? Executivo, todo contaminado, legislativo, comprado pelo executivo e comprado por fora, né? Judiciário, brigas entre juízes, né? Suspeita de compra de habeas corpus, né? Procuradoria Pública também suspeita de fazer coisas seletivas. Então tudo derreteu. Tudo derreteu. E nenhuma dessas instituições tem capacidade de soerguer a si mesma e ao conjunto. Porque você não se levanta puxando pelo próprio cabelo. Então, por onde que vai vir a regeneração? Porque essa que é a questão. Não é mais dizer o seguinte, a corrupção que está aí, o absurdo que está aí, a política que está aí, não é propriamente isso. É como saímos dessa. Como é que nós vamos sair dessa? Só tem um jeito, ou por uma revolução, eu acho que não é uma boa caminho, ou pelo legislativo. Eleições no fim do ano. Eleições. Então nós temos que fazer uma mobilização nacional, e para isso é que foi criado Frente pela Soberania. .com.br para atacar essa questão da eleição do fim desse ano, né? Então, a nossa ideia é tentar ilustrar ao máximo, né, a opinião pública, né, informar ao máximo para que a gente tenha uma possibilidade de escolher bem os parlamentares de 2018. Isso. Então vamos entrar aí, já que o professor que teve a ideia da gente bater esse papo, e então está falando do derretimento das instituições. Vamos um pouco destrinchar o que é o derretimento, porque a gente conhece o derretimento do sorvete, agora das instituições. Agora, eu queria então fazer um pouco do advogado do diabo aqui para o Soriano e depois o professor que já está se preparando ali, ó. Botando as luvas. Cuidado, está botando as luvas. É o seguinte, essa instituição derretida da presidência da República, do Congresso Nacional, foi quem aprovou a reforma trabalhista, pô, que destruiu, ou boa parcela, né, dos direitos dos trabalhadores. Eu tenho um certo receio dessa ideia, né, de derretimento, como se isso não estivesse atuando, porque eles estão atuando em firme. Nós temos que derrotar isso daí. Eu queria que o Soriano falasse um pouco para o professor e depois descascar aqui. Olha, eu diria que no dia 24 de janeiro, as eleições estão marcadas, porque o que eles vão fazer já é eleger, tirar através da perseguição do golpe, do segundo golpe dentro do golpe, que é finalmente tirar Lula da jogada, a gente já vai ter efetivamente as eleições antecipadíssimas, no dia 24. 4 juízes vão julgar, vão votar, 3 juízes, 3. E vão definir quem não pode ser o presidente da República. Que a gente sabe, Ibope existe prévias. Eu não sou que nem Brizola, eu acredito na matemática, até na econometria, que você tem suas restrições. Mas, de verdade, nós temos um potencial muito grande. Isso que a gente está produzindo chama-se massa crítica. Nós estamos buscando conscientizar a população daquilo que a gente procura pesquisar mais, sabe, e decodifica, né, na economia, conforme você falou. Aliás, eu preciso voltar ao Keynes e dizer que mérito de Keynes está em que ele colocou também a importância do Estado para intervir na economia. É importante, a economia sozinha não sai de qualquer crise, tem que ter um Estado, a mão invisível não existe, né, que os neoliberais falam. Então, ele praticamente são os ideais de Keynes,
que é um primo acanhado de Marx, eu até chego a chamar assim, que ele então vai sugerir que a gente tenha Banco Central, que a gente tenha BNDES, bancos de fomento, que temos outros estatais estratégicas e produtivas e lucrativas, como a Eletrobras, que estão querendo agora vender. Então, com relação às eleições, o Moisés, eu acho que eles tiraram, então, todas a força dos empresários nacionais da economia. E quem é que vai financiar? Quem é que vai ter dinheiro para colocar seus representantes? Não vai ser nem a UDR, vai ser exatamente as multinacionais, que estão intocáveis. O Moro não prendeu ninguém da Shell, até porque a mulher dele é defensora dos interesses das multinacionais estrangeiras. O Taclan Duran está ali também incendiando, né? Jogando gasolina e fogo na Lava Jato, que eles não têm saída também, a meu ver. Agora mesmo, de quem é o triplex? Se fosse do Lula, estaria ele. Então ele é dono da JBS? Da Odebrecht. Da Odebrecht? Não, da OAS. Da OAS. Então, a tese que eu estou defendendo nesse instante é que as eleições já estão marcadas para o dia 24 de janeiro, quando eles vão dar o golpe final naquilo que poderia ser a nossa recuperação. E a gente tem que dar uma resposta. Mas qual a resposta? Eu acho, peraí, antes disso, eu acho o seguinte, veja, eu acho que os dados estão rolando, acho que não tem nada decidido. O que eu acho é que o Soriano está dizendo que eles têm um projeto próprio de tirar o Lula da jogada e derrotar todo o projeto popular e possibilidade do projeto mais popular, progressista, que inclui a esquerda e setores de centro, mais democrático e tal, e progressista da participação política. Mas o jogo não está resolvido porque nós não vamos ganhar a eleição apenas, só se existir o Lula como candidato. Esse é um processo político que está sendo jogado e que nós temos que denunciar e tentar defender como vai ter a mobilização do dia 24. Agora, eu queria levantar, hein, professor, que é o seguinte, saiu um livro de um advogado, né, que foi divulgado amplamente, inclusive no Paulo Henrique Amorim fez uma entrevista com ele e tal, que ele dizia o seguinte: o neoliberalismo não aguenta nem o Estado Democrático de Direito. Ele precisa tirar o Estado Democrático de Direito da frente para poder ele se implantar de forma ampla e tal. Que eu acho que todo esse processo aí que o Brasil viveu recentemente, certo, tem a ver com isso, com uma tentativa de tirar o poder do povo, tomar as rédeas do país. E quando você fala de que nós precisamos, com a frente pela soberania.com.br, ser um instrumento do debate e tal, e que é fundamental focar no Congresso Nacional, eu acho que você está querendo passar uma mensagem de que a participação da sociedade é fundamental e que isso pode ser uma coisa que vá equacionar todo esse último período do país, seria isso? Exatamente. Porque eu acho que, quer dizer, nós corremos muito risco de criar uma fantasia, tá certo? Tudo vai se resolver com Lula. Lula resolve tudo. É verdade. Né? Lula, se eleito, com o Congresso completamente vendido ao grande capital, vendido ao sistema bancário, não vai resolver nada. Né? Até porque a característica dele é uma característica de conciliação, de negociação. Ele, nunca se vai tirar isso dele. Diálogo. Diálogo, quer dizer, ele vai querer fazer isso com um Congresso fulminado. Então, a nossa alternativa, né, é tentar mudar o Congresso Nacional pelas eleições, mudar o Congresso. Né? É muito difícil. Você tem uma eleição complicada, nós não sabemos como é que isso vai funcionar do ponto de vista do financiamento. Né? Mas nós corremos... Você está proibido o financiamento de empresas. E a gente está... Vai ter caixa 2, pode ter muito caixa 2, e financiamento particular, pessoal, né? Então a gente tem que, quer dizer, buscar... O caminho é muito difícil. E tem um empecilho criado pelo nosso próprio pessoal progressista,
ou de esquerda, que é dizer que político não vale nada. Político não presta, político é ladrão. Se isso ficar estabelecido na consciência da população brasileira, nós estamos previamente derrotados. Porque os bandidos vão se eleger de qualquer maneira. A nossa possibilidade de articulação é entre os caras que têm consciência pública, consciência civil, essa coisa toda. E se estes acharem que não vale a pena o jogo eleitoral, nós estamos de cuidado. Então, acho que nós temos dois caminhos estratégicos. Primeiro, levantar essa questão de que a política vai ser pela política que a gente vai regenerar o país. E segundo, eleger uma maioria decente no Congresso Nacional. A minha ideia, que eu estou conversando com várias pessoas, não sou eu, estou falando aqui sozinho, mas já conversei com várias pessoas, até com você, inclusive. A minha ideia é que a gente pega os congressistas atuais, 500 e tantos congressistas, na Câmara e no Senado, publicamos a fotozinha deles, cada um deles, publicamos como é que ele se comportou para a votação do projeto da CLT, como é que ele se comportou, e explicar o que é o projeto da CLT, como é que ele se comportou com o projeto da Petrobras, vem aí o da Previdência, quer dizer, fazer uma exposição didática disso pela internet, pelos estados, quer dizer, como é que foi isso no São Paulo, como é que foi isso em Minas, como é que foi isso no Rio de Janeiro, a trajetória, né? Tudo, postar tudo, quer dizer, vamos fazer está quase pronto isso, dentro de uma semana no máximo, eu acho que a gente tem e nós vamos fazer isso sistematicamente até a eleição. Eu acho que essa ideia é muito boa, professor, e eu apoio, acho que todo mundo apoia. Frentepelassoberania.com.br. Você tem que entrar, ver lá, fazer a sua crítica, fazer o seu comentário e dar apoio, escrever, se você tiver coisa a escrever, mandar para lá para eles, etc. Eu só acho, professor, que a gente não deve fazer uma contradição absoluta entre trabalhar o Congresso Nacional, que eu acho necessário e difícil, e a questão da presidência, dos cargos majoritários e tal. Porque a questão é política. Essa questão de resistir com Lula e tal é uma questão política, é de conscientizar, é de mobilizar, é de travar a luta, como vocês viram que depois da tentativa do negócio coercitivo lá, da condição coercitiva do Lula, o quadro mudou porque houve resistência. Certo? É claro que uns falam umas bobagens, outros falam outra e tal, mas no fundamental é resistir a aquele rolo compressor que colocou a corrupção como uma questão fundamental, etc. E a gente sabe que isso, com Getúlio foi isso, Getúlio se matou, certo? Com o Jânio Quadros. Com o Juscelino também já foi isso, levantaram, mas não deu em nada. Com o Jânio, certo? Quis desobedecer um pouco. Isso, com o João Goulart. Então a gente sabe disso, certo? A ditadura, depois que assumiu o poder, começou, todo mundo é corrupto, não sei o que, certo? Então essa é uma tese udenista muito antiga, que acabou deixando os segmentos progressistas meio, certo, patinando logo no início. Mas depois da condução coercitiva do Lula, o quadro mudou e por isso que a situação é diferente, porque houve resistência. Agora, eu acho fundamental o que o professor está trazendo, viu, Soriano, que eu queria que você comentasse, que é o seguinte, ampliar a participação da sociedade. Sabe, essa ideia também de que os meios de comunicação são a opinião pública, né? E aí o executivo, o legislativo, o judiciário fala com a imprensa e a imprensa fala para o povo. A gente tem que... isso tem que haver uma ampla participação da sociedade. E isso é difícil. Então, com os 12 anos ou 13 anos de governos populares, se fez pouca coisa para mudar esse quadro, certo? Que eu acho que é exatamente a ampliação da participação de todo mundo. Não só quem atua em sindicato, quem atua em associação, em partido político e tal, mas ampliar a participação da sociedade para elas assumirem para si de que a democracia só funciona se houver
uma ampliação da participação e a TV comunitária se insere nisso. Agora, como é que você viu a participação dos meios de comunicação nesse último período e como enfrentar isso na eleição de 2018? Olha, eu acho que quando você ensina o povo, a uma criança que 2 mais 2 são 4, você não tem outro que vai tirar, vai dizer que são 5 ou que são 6. Então, quando você ensina o povo onde é que está o cerne da questão, e me permita, professor, lembrar também da dívida interna e externa, ou seja, o endividamento público. Qualquer presidente que assumir não vai ter só os 300 picaretas que ele vai ter que comprar, né? Ele vai ter que também resolver esse problema do endividamento, porque 50% do orçamento não é dele. Ele já tem, e ai dele se atrasar com os banqueiros, ai dele se atrasar com o sistema financeiro, com o esquemão, né? Com a bolha, o capital motel. Você chama de capital vadio, né? Aí dele se faltar com essa gente. Mas se houver então, a mobilização, com um governo progressista na cabeça, seja o Lula ou outro, Requião, ou Manuela, ou outra pessoa, etc. Tal, e se acreditar na mobilização e souber fazer um esquema que a mobilização não representa fechar o Congresso, mas representa ampliar a participação, que é a tal da democracia ampliada, que o professor já falou em vários livros, etc. Não sei se é esse o termo. Eu acho que aí você consegue, sim, certo? O que não pode é falar, tá bom, só o Congresso, então vou negociar com o Congresso. Tal. É óbvio que tem que negociar com o Congresso, porque sem a revolução, o Congresso é que vota, mesmo sendo isso ou aquilo, etc. Mas tem que ampliar aí com a participação. Mas eu vou dar apenas 1 minuto para cada um para a gente fechar o programa, senão o nosso editor ali vai cortar a minha cabeça. Professor, finaliza aí. Muito obrigado por sua participação. Só uma observação sobre a presidência. Eu não entrei nesse debate. Eu tenho dificuldade, até o dia 24, de entrar nesse debate, porque eu não tenho ponto fixo de análise. Entendeu? Eu não sei, eu teria que analisar o comportamento do judiciário, o comportamento do povo, o comportamento do Lula. São muitas variáveis que podem entrar nisso aí. É muito difícil você definir alguma coisa para onde que vai. É uma coisa completamente... Indefinido, vamos dizer assim. Incerteza. Professor, você tem que encerrar. Então, eu encerro com uma convocação para Frente pela soberania.com.br. Espero que vocês nos deem o benefício de sua participação nesse site de interesse nacional. Obrigado, professor. Soriano, 1 minuto. Olha, professor, eu entro em qualquer briga que seja justa. Você está com o seu carro aqui empurrando para você ir num encontro importante, eu vou te ajudar a empurrar. Você está entendendo? Então, onde estão as teses justas que visam melhorar a sociedade, o homem, de forma mais igualitária a distribuição dessa renda, eu estarei, independente da técnica ou da tática ou da estratégia. Entendeu? Se você está indignado com alguma coisa, eu já quero ser seu companheiro e você é meu companheiro. Muito bem, obrigado, Soriano. Colocar só uma pulga na sua orelha. Olha aqui, a distribuição de renda no Brasil, desigualdade. A estatística não contempla juro nem lucro. Isso é um bom para o próximo debate. Eu queria agradecer a você que teve a paciência de nos assistir. Certo? Obrigado. Muito obrigado por você estar aí nos assistindo até agora. E eu quero dizer que você pode acompanhar a TV Comunitária, mesmo não estando aí no seu sofá, sentadinho, pela internet, através do www.tvcerrio.org.br, que está aí na tela da sua televisão. Muito obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania aqui na TV Comunitária. Aqui a cidadania faz e acontece.